Olá, eu sou Andresa Oliveira Barros, do PET Serviço Social UF. Estou aqui hoje para apresentar o trabalho intitulado Encarceramento Feminino e Racismo, a contribuição do PET Serviço Social UF para uma formação profissional antirracista. O trabalho também foi produzido pela Emanuele Gomes, pelo Júlio César, Regina Rodrigues e pela nossa orientadora, doutora Maria Dalva. Bom, nós iniciamos nosso trabalho na introdução, contextualizando um pouco sobre o racismo na sociedade, né? Como ele permeia todas as relações sociais, como ele estrutura essas relações. Assim, a gente chega no encarceramento, né? Que também é estruturado pelo racismo, já que esse estrutura as questões, as relações sociais na sociedade brasileira. Ele, capitalismo e diversas questões que envolvem gênero. Então, o encarceramento em massa, por exemplo, ele é marcado pela expressiva presença de negros nas penitenciárias, né? E a gente sabe que também existe um processo de extermínio da juventude negra, de criminalização da pobreza, que evidenciam justamente essas desigualdades raciais e sociais mantidas pelo Estado brasileiro. E no nosso país, a gente constata o aumento progressivo do encarceramento, mas, para além disso, a gente também tem, de forma exorbitante, o aumento do número de mulheres encarceradas, né, que em sua maioria são negras e privadas de liberdade. E a gente sabe que os presídios, né, eles se tornaram espaços não de ressocialização, né, nesse sentido, mas sim espaços de depósito de pessoas excluídas, que, segundo os olhos da sociedade, não têm condições de viver em comunidade, né? Então, o aumento dessas mulheres aprisionadas engloba diversas questões, né, como a insuficiência nas ações do Estado no âmbito das políticas públicas, para que se tenha respostas às problemáticas que antecedem o encarceramento. Além do fortalecimento desse punitivismo articulado ao proibicionismo e ao racismo, né? Então, o encarceramento, ele não é um fenômeno isolado, mas ele surge de uma análise crítica, né? Ele surge assim, a necessidade de uma análise crítica para além da forma como essa expressão se apresenta, né? Se apresenta na realidade. E como a gente sabe também, os presídios, né, são espaços socioocupacionais dos assistentes sociais, o que exige desses profissionais um posicionamento crítico, livre de preconceitos, né, livre de preconceito a essas questões todas que atravessam o cárcere, como o racismo, né, como o proibicionismo. Então, o estudo sobre encarceramento feminino e todas as questões que perpassam esse estudo, como eu acabei de falar um pouco sobre elas, né, ele se apresenta para nós, estudantes de serviço social da UFP, a partir do programa de educação tutorial, com o projeto de extensão Encarceramento Feminino e Questão Social. Então, a partir desse projeto de extensão e da contribuição do PET na elaboração desse projeto, né, no planejamento e elaboração, que a questão do encarceramento chega para nós, né, do PET, para nós petianos, né? Com essa questão se apresenta com todas as outras questões que envolvem, né? Porque não é só o encarceramento em si, como eu falei, não é um fenômeno isolado. Né? E aí, quando a gente pensa, né, em questão racial, de gênero, por exemplo, é preciso a gente destacar que a nossa formação nesse sentido e que traga essas questões tem se limitado ao PET de serviço social, porque na nossa grade curricular do curso, a gente só tem apenas uma disciplina optativa sobre gênero, né, e nenhuma sobre questões étnico-raciais, nenhuma questão que abre espaço para a gente discutir, por exemplo, essas questões que envolvem os espaços ocupacionais do cárcere e tantos outros. Bom, na metodologia, né, nós partimos das atividades realizadas pelo PET, né, como rodas de conversa, grupos de estudo e as próprias discussões realizadas dentro do PET, né, e organizada e socializada entre os petianos e a comunidade por meio desses eventos que a gente realizou, que foram as rodas.
E todos esses estudos, né, esses eventos, essas atividades realizadas, elas foram em parceria, em conjunto com o projeto de extensão, né? E assim teve participação não somente nós, dos petianos e dos alunos do curso de serviço social, mas também da sociedade civil, dos movimentos sociais e da comunidade acadêmica como um todo, né? E por isso que a gente opta para evidenciar a contribuição do PET para uma formação profissional antirracista. E a gente se utiliza da pesquisa bibliográfica, né, para estudo e análise de livros, artigos e documentos. Né? E assim, o nosso trabalho visa discutir o encarceramento feminino e as contribuições que o Programa de Educação Tutorial de Serviço Social da UFP, né, para a materialização de uma formação profissional antirracista no serviço social. Nos resultados e nas discussões, a gente apresenta um pouco mais, debruça um pouco mais sobre essa problemática, né, do encarceramento feminino, né, e como ela é simultaneamente consequência e causas do patriarcado, do racismo e capitalismo, né, que é uma expressão utilizada pela Safiotti, e o qual possui repartimentos e implicações na vida das mulheres e de seus familiares. A temática, né, ela possui uma grande relevância, né, para os nossos estudos e para as ações do PET, porque justamente a autora Rodrigues coloca que dar visibilidade ao sistema prisional feminino em toda a sua complexidade, vulnerabilidade e abandono é um grande desafio e uma árdua tarefa para as universidades através de seus grupos de pesquisa e de seus grupos de extensão. Nesse sentido, a Juliana Borges, ela coloca algumas questões para a compreensão do encarceramento feminino, né? Que como ele se relaciona com raça, com gênero e com classe, né? Porque conforme a Juliana Borges, ao analisar esse encarceramento, determina-se quem é essa mulher encarcerada e por quais transgressões ela é condenada, né? E a relação também entre essas estruturas de opressão, exploração, dominação, né? Que culminam na mulher jovem, mãe solteira, não branca, né, com ensino médio inconcluso, desempregada e condenada por envolvimento com tráfico de drogas. A gente continua nesse sentido, trazendo um pouco mais sobre a situação da população carcerária, que não possui mínimos de garantias, né, previsto na lei, no caso, na lei de execução penal, na lei 7.210 de 84, e que o número de mulheres encarceradas cresce constantemente, como eu já reforcei lá no início, sendo o Brasil o quarto país que mais encarcera o gênero feminino, com 42.355 mulheres encarceradas. E a gente vê esse número crescendo, mas, por exemplo, quando a gente pensa em quantos estabelecimentos penais, né, estão preparados ou pensados a partir do gênero, né, a partir do espaço para promover o bem-estar dessa mulher nesse espaço, né, com os devidos direitos garantidos, a gente vê que somente 7% dos estabelecimentos penais são pensados para receber essas mulheres. Então, o que a gente vê é que o sistema carcerário brasileiro, ele contribui para esse processo de precarização e negação dos direitos fundamentais ao gênero feminino, né? Nesse sentido, esses números que a gente expôs um pouco aqui, eles são extremamente relevantes para a formulação de políticas públicas planejadas e para a compreensão também de quais são as necessidades e quais são as ausências dos direitos dessas mulheres encarceradas, né? Quais são as dificuldades que elas enfrentam e o que precisa ter de ações do Estado voltada para esse sentido, para garantir os direitos que estão nas leis, que estão nos regimentos, mas que não são cumpridos, né? Com considerações finais, a gente constata que há uma necessidade de uma abordagem crítica e ética sobre quando a gente vai discutir cárcere, quando a gente vai discutir também questões
étnico-raciais, né? E para o serviço social, essa discussão ela se mostra tonificada pelo fato de que a maioria das mulheres encarceradas tem o mesmo perfil socioeconômico e étnico-racial do público majoritário nos espaços socioocupacionais das assistentes sociais, que são negras, mulheres negras e pobres. E a gente traz uma reflexão do Oliveira, porque ele diz que essa discussão, né, ela geralmente se limita às ações de militância político-ideológica de alguns profissionais, mas não como uma perspectiva de exercício profissional, em se debruçar a responder às demandas sociais dessa parcela populacional, sob um novo prisma, o prisma das relações societárias. Então, o PET de Serviço Social, a UFO, ele traz essa discussão para a gente, assim ele contribui para que nossas reflexões sejam críticas e pensadas, né, e fundamentadas. Assim, para termos uma formação profissional antirracista, pautando em suas atividades, por exemplo, a problemática do encarceramento de mulheres negras, que é, como foi falado, uma problemática que tem crescido na sociedade e que, mesmo assim, continua tendo invisibilidade em discussões ou tratada de forma moral, né, moralizante. Nesse sentido, o PET tem trazido e fortalecido o debate para o curso e para a comunidade acadêmica também, né, preparando futuros profissionais para lidar com as particularidades da atuação profissional dentro do sistema prisional. E de atuar fora dele também, né, na defesa e na luta pela garantia dos direitos das mulheres encarceradas, que são invisíveis aos olhos do Estado e da sociedade, onde sofrem duplamente uma violência de gênero e de raça. Olá, eu me chamo Lívia Campos, faço parte do PET Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O trabalho que irei apresentar é intitulado Atividade Pedagógica, uma ênfase na educação de pessoas com deficiência visual nas escolas. O eixo temático ao qual o trabalho faz parte é Humanas e Sociais 3. O trabalho foi desenvolvido por todos os integrantes do grupo PET Geografia da UFRN. Falando brevemente sobre o programa, o PET dispõe em sua base filosófica e pedagógica da tríade universitária composta pelos pilares de ensino, pesquisa e extensão. Então, tem o objetivo do compartilhamento de conhecimento dentro e fora da universidade. Então, como proposta, no pilar de ensino, foi desenvolvida no ano de 2019 a atividade pedagógica com viés pautado no modelo de ensino inclusivo. Então, a escolha para esse tema, que aborda a inclusão de pessoas que possuem deficiência visual, seja ela parcial ou total, se deu devido à necessidade de políticas que visem essa inclusão das pessoas em todas as esferas sociais, inclusive no âmbito educacional. Porque é bem notório que ainda há um despreparo por parte dos profissionais de educação que muitas vezes não conseguem trabalhar com pessoas que possuem esse tipo de deficiência, assim como a disposição da própria estrutura física, que não apresenta acessibilidade. Então, essa educação inclusiva, ela é pautada em conseguir integrar, em conseguir adaptar-se às mais diversas formas de pluralidade. Então, o objetivo do trabalho é apresentar a importância da educação inclusiva no contexto escolar, fomentando reflexões sobre uma metodologia pedagógica de ensino e de conscientização. Ela foi desenvolvida ainda com o intuito de compreender o cotidiano das pessoas que possuem a deficiência visual. Então, a atividade teve como público-alvo os alunos da graduação em Geografia nas modalidades licenciatura e bacharelado. Como elementos da ação, foram utilizadas as ferramentas da audiodescrição e da cartografia tátil, que serão destrinchadas mais à frente. Então, esse é um tema essencial para compreender a realidade vivida por essas pessoas que possuem a deficiência visual, assim como ainda uma necessidade de aprender as estratégias e metodologias inclusivas que podem ser utilizadas em sala de aula.
Então, a atividade foi dividida em 2 etapas. Ela ocorreu entre os dias 28 e 29 de agosto de 2019. No dia 28 de agosto, ela contou com a participação do Tiago Cerejeira, que é professor e mestrando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN. E no dia 29 de agosto, contou com a participação de Bruno Santos, José Barbosa e Marco Lima, que são licenciados em Geografia da mesma instituição. A primeira etapa ainda foi subdividida em 3 momentos, que consistem na exposição de estratégias de comunicação, na dinâmica de audiodescrição e na construção de um plano de aula. Então, no primeiro momento, o professor trouxe um breve contexto histórico de desenvolvimento da inclusão, apresentou algumas dificuldades que as pessoas que possuem esse tipo de deficiência sofrem. Vale salientar que o professor Tiago, ele é deficiente visual. Ele trouxe ainda algumas estratégias de comunicação. Então, através do recurso de audiovisual, ele apresentou algumas imagens, ele trouxe alguns contextos que poderiam ser utilizados como estratégia. Então, ele demonstrou ainda qual a diferença entre a descrição e a audiodescrição, porque a descrição, como o próprio nome já disse, ela se remete a descrever algum fenômeno, alguma imagem, mas de uma maneira geral. Já a audiodescrição, ela tem por objetivo fazer a descrição de uma forma mais detalhada. Em um primeiro momento, ela traz um panorama geral sobre o fenômeno, sobre a figura, a imagem, e depois ela adentra aos detalhes. Então, todos os detalhes realmente que contém na imagem, eles são descritos de forma detalhada. Em outro momento, ele pediu para que a turma formasse um círculo e, a partir daí, começou a dinâmica de audiodescrição. Então, a turma ficou encarregada em uma pessoa descrever as características físicas da outra, não adentrando em estereótipos, em conceitos de belo, já que é relativo de pessoa para pessoa. Então, essa audiodescrição, ela se pautou nas características físicas como cor do cabelo, comprimento, a roupa que a pessoa estava usando, o formato do rosto, o formato dos olhos, entre outras características. Aqui é uma imagem da dinâmica que envolve a audiodescrição. E o terceiro momento da atividade compreende a construção de um plano de aula. Então, a turma foi dividida em 3 grupos. Cada grupo trouxe propostas de aulas que envolvessem a educação inclusiva. Então, foram apresentados mapas táteis de relevo, de vegetação, entre outros materiais. A segunda etapa da atividade, que ocorreu no segundo dia, é dividida ainda em uma base teórica e na construção de um mapa tátil. Em um primeiro momento, os ministrantes relataram algumas experiências, lembrando que eles são graduandos de licenciatura em Geografia, então eles possuem o contato com sala de aula, seja através de estágio, através de programas como o PIBID. Então, eles têm um contato com os alunos, sobretudo com alunos que possuem deficiência visual. Então, eles relataram alguns procedimentos que são adotados em suas aulas, assim como a exposição de ferramentas e alguns materiais didáticos. Aqui é uma imagem que mostra a exposição de alguns materiais que foram elaborados anteriormente entre eles e os alunos. Em um segundo momento, ocorreu a elaboração dos mapas táteis. Então, a turma foi dividida em 3 grupos, novamente assim como no dia anterior. Cada grupo ficou responsável por 2 continentes. Lembrando que os materiais utilizados para a elaboração desse mapa se resumem a folhas de isopor, a cola, tinta, estilete. Então, cada grupo ficou responsável por construir esses 2 continentes, por recortar pela pintura. E, por fim, cada grupo pegou o trabalho que tinha realizado anteriormente e juntou todos os continentes a fim de formar o mapa mundi. Então, a pessoa que possui a deficiência visual, por se tratar de um alto relevo feito com isopor, ela vai conseguir tatear, ela vai conseguir compreender as dimensões espaciais
de cada continente, lembrando que a escala foi respeitada, ela vai conseguir também compreender a localização geográfica de cada um, saber qual continente fica ao lado de outro, ela vai conseguir compreender todas as dimensões realmente geográficas. Então, em outro momento, por último, foram anexadas ao mapa algumas legendas do sistema de escrita Braille ao lado de cada continente. Aqui é uma imagem que demonstra a finalização do mapa tátil pelas pessoas envolvidas na atividade. Então, diante desse exposto, foi possível constatar que a atividade atendeu ao objetivo esperado, já que foi possível o repasse do conhecimento dos ministrantes para com os participantes. Foi possível verificar ainda a atenção que os participantes estavam dando a tudo aquilo que foi exposto e foi relatado. Diante disso, pôde-se perceber a importância que ela acarretou não somente aos estudantes que participaram, mas também aos petianos que organizaram a atividade, uma vez que ela trouxe algumas ferramentas, a demonstração de algumas ferramentas que podem ser utilizadas em uma aula de geografia, utilizando a cartografia tátil. Como ela apresentou algumas estratégias de desenvolvimento, ela acarreta também algumas fontes de modernização do ensino básico e superior no país. Aqui são as referências utilizadas no trabalho. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. Olá a todas e todos, eu me chamo Luana Costa de Farias, eu faço parte do PET Letras da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG. Olá a todos e a todas, me chamo Manuela Bittencourt e também faço parte do PET Letras, UFCG, e vamos apresentar o trabalho intitulado Introdução às Metodologias para o Ensino de Português como Língua Estrangeira, o PLE. Este trabalho ele demonstra como o curso de metodologias do PLE foi idealizado e colocado em prática contemplando o eixo ensino, ao ser pensado para os alunos do curso de graduação de letras da UFCG, que abrange os cursos de licenciatura, espanhol, francês, português, inglês e Libras. E percebe-se que em metodologias de ensino de língua estrangeira, ao lado das etapas de abordagem de um documento autêntico e do trabalho para o desenvolvimento das competências de compreensão e produção, seja na forma oral ou escrita, um importante elemento catalisador do processo de ensino e aprendizagem são os componentes socioculturais e pragmáticos da língua em uso. O objetivo, né, desse trabalho foi promover uma discussão e reflexão sobre as metodologias adequadas para se abordar o português como língua estrangeira, o PLE, para diversos públicos-alvos, estudantes, profissionais em busca de emprego, estudantes em mobilidade, etc., sendo todos estrangeiros. Nós trouxemos essa imagem, né, uma foto que nós tiramos durante o curso, e teve uma palestra, né, sobre como abordar o tema da diversidade LGBTQ+, em cursos de língua estrangeira. Foi bem produtiva essa palestra, porque teve diversas discussões e foi bem produtivo, foi bem enriquecedor para os participantes do curso. A metodologia que usamos durante o curso foi um curso de extensão, né, que ocorreu no semestre de 2019.2, na Universidade Federal de Campina Grande, no campus sede. As aulas foram semanais, nas quartas, no horário das 12 horas, às 14, e mais um encontro de 8 horas, né, em um sábado, totalizando 45 horas. Nós escolhemos esse horário porque foi o horário de meio-dia, pelo fato de muitos estudantes terem compromissos durante a parte da manhã e a parte da tarde em aulas, e outros profissionais também que trabalham. Então, foi um horário que a gente encontrou para que pudesse abranger o máximo de pessoas possível. Assim, a metodologia foi composta por aulas expositivas e dialogadas, né, abordando-se diversos pontos indispensáveis para a formação do profissional de letras, dando suporte também à didática do PLE e as perspectivas plurilinguísticas no âmbito brasileiro, mas indo além do nosso território também. O público foi formado por estudantes de graduações em letras de espanhol, francês, inglês, português e Libras,
bem como profissionais da área. Bom, como resultado, tivemos, ao longo das aulas ministradas, os professores apresentaram exemplos concretos, identificando estratégias para o ensino de PLE, no âmbito das línguas românicas, levando-se em consideração estudantes de português sem formação em língua estrangeira. Os participantes do curso também tiveram contato com pesquisas praxeológicas em PLE, na esfera do Brasil e do exterior. Os participantes também apresentaram o produto resultante dessa atividade no evento de encerramento desse curso, no encontro intitulado Flores do Lácio, no qual, para além desse momento de compartilhamento, configurou-se em uma oportunidade de participar de palestras sobre as línguas românicas, o espanhol, francês, italiano, português, romeno e latim, além de um diálogo muito produtivo com professores de alemão e inglês, que, mesmo não sendo línguas românicas, são línguas de ensino no nosso meio e fortalecem a importância do plurilinguismo no âmbito das letras. Durante o processo das atividades, nós também trabalhamos muito com a intercompreensão, que é uma metodologia também utilizada para o ensino de línguas românicas, e tivemos muitas discussões muito frutíferas durante o curso, pois como não há que o curso, tendo em vista, né, que o curso de letras da Universidade Federal de Campina Grande não há uma disciplina voltada, né, para o português como língua estrangeira. Então, o curso de extensão teve realmente esse objetivo de apresentar e discutir teorias, né, e metodologias no ensino de língua materna para o público-alvo, que era o público estrangeiro. Assim, ao longo das aulas ministradas, né, os ministrantes, os professores mostraram, a partir de exemplos concretos, né, como eu já falei, vários exemplos de aulas de línguas, de como poderia se utilizar exemplos didatizados do que a gente tem hoje, nos nossos dias, para ser utilizado em sala de aula. Assim, tivemos como avaliação também, adotamos para aferir o nível de aproveitamento dos participantes, a partir do desempenho dos alunos nos exercícios, nos seminários e na participação em todas as atividades da disciplina. E, de modo geral, a avaliação foi contínua. E, semanalmente, houve atividades a realizar com foco na compreensão das metodologias do PLE. Na última atividade do curso, os participantes apresentaram as suas propostas de aula, realizadas em grupo, e cada grupo elaborou uma proposta de aula ou uma sequência didática, como matéria para apoio didático, para estrangeiros, utilizando os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Essa culminância se deu nesse evento que fizemos, né, de 8 horas no sábado, intitulado Flores do Lácio. Assim, o curso possibilitou para estudantes de letras, né, reflexões sobre o português como língua estrangeira, sobre uma ótica de uma política plurilinguística, estimulando o desenvolvimento das múltiplas competências do professor de língua portuguesa. Essa foto foi tirada no último dia do evento, né, no último dia do curso. Podemos ver na foto que vários professores de outros âmbitos, né, como já citei, puderam explanar várias outras ideias do PLE para esses alunos. E a gente entende, né, a partir dessas considerações, que atividades como essas, elas fazem muita diferença na vida dos estudantes de letras, enquanto professores em formação, né? Então, assim, dizemos que a atividade foi satisfatória em todos os âmbitos, resultando em conhecimento de intercompreensão, trocas interculturais e trocas de experiências, né, para todos do grupo e demais participantes da atividade. Essa foi uma das nossas referências e obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção de todos. Olá, tudo bem? Este trabalho será apresentado por mim, Milena, e por Amanda. Somos do PET Ficlusão e o nosso trabalho é sobre a análise gráfica do processo de criação
das capas da revista Em Territórios. Mas o que é a revista Em Territórios? Bem, a revista foi criada pela nossa ex-tutora do PET, Ana Rita Sartori, e o ex-cotutor Jansen Felipe, e constitui-se em produções científicas, acadêmicas e culturais, cujo fim é estabelecer-se como interface entre a área da educação e as demais áreas do conhecimento e da cultura. Atualmente se enquadra na categoria B3, que é o Qualis da revista, uma medida de qualidade em que a CAPES atribui aos periódicos científicos, e a revista também é organizada por edições temáticas, recebendo produções originais de autores nacionais e estrangeiros. Essas são as capas das edições passadas, sempre com temas muito importantes para a atualidade, trazendo uma leitura inspiradora de práticas democráticas, na qual o respeito ao outro é sempre a marca primordial. E introdução. Bem, esse trabalho visa apresentar o processo de design editorial da construção das capas, realizada por nós, designers do PET Inclusão, e também para trazer uma discussão sobre a importância do design no campo digital. As capas passam por um longo processo de produção antes de serem lançadas com a revista, abordando estratégias de comunicação visual para ter um diálogo entre o leitor e a publicação a partir de compositivos do design gráfico, como tipografia, layout, cor e imagem. Por exemplo, para falar de cores, nos baseamos no trabalho de Heller, que fala sobre a importância e a impressão causada por cada cor, e como ela é determinada pelo seu contexto. Dito isso, o objetivo dessa atividade é discutir a importância do design editorial no campo digital, apresentar a relação existente entre o processo técnico, os objetivos de alcance e o desenvolvimento da revista digital, e também abordar a importância formativa de experiências fora das estruturas curriculares para os petianos envolvidos com a construção da revista digital. A metodologia desse processo criativo, que é realizado no desenvolvimento das capas, ela se enquadra na metodologia de Price 2005, pois é um método que tem várias etapas até chegar no resultado final do produto. E é justamente isso que ocorre no trabalho dos petianos, até chegar no final com suas propostas que serão discutidas em grupo. De início, é realizada uma pesquisa para montar um painel semântico com traços, formas, cores, tipografias, que, de acordo com Meggs e Purves, 1983, isso contribui para uma maior inspiração na criação, para que consiga representar os pontos primordiais para o entendimento do público. Como vocês podem ver, ao lado, a imagem da criação de um painel semântico que foi utilizado na construção da capa que será apresentada em seguida. A partir do painel semântico, que começa a disposição dos elementos sobre o material gráfico que são utilizados nos programas da Adobe, como Illustrator e Photoshop, leva em consideração esses elementos como hierarquia, grid, sangria, proporção, legibilidade e harmonia, que, de acordo com Lupton, Phillips e Bosch, de 2008, essa distribuição e preocupação nos detalhes desses elementos tornará a capa apresentavelmente harmônica para o leitor. Como vocês podem ver ao lado, a imagem de uma capa já no programa Illustrator, com todos os seus elementos, grid e imagem. Depois disso, ela será salva e será apresentada pelo petiano para o seu tutor, sua geração de ideia de acordo com o Price. E em seguida, ocorre a seleção com todas as capas criadas por cada design do PET, e por fim, a capa selecionada passa pelos últimos ajustes e então conclui assim o processo criativo. Com isso, temos os resultados e discussões desse projeto. A partir da realização desse projeto, há uma maior inclusão dos designers petianos, que, consequentemente, acabaram influenciando e agregando mais valor ao produto por conta dessa troca de conhecimento que houve entre eles no processo criativo. E permite com que o objetivo da revista ela seja alcançado, que é atingir tanto leitores como autores, não só do Brasil, mas de outros países da América Latina, como já foi alcançado, por exemplo, Peru, Colômbia, Argentina, entre outros, além de dar maior visibilidade ao grupo PET Inclusão. Com tudo isso, acaba proporcionando também aos petianos graduandos do curso de design oportunidades conforme orienta o manual do Programa de Educação Tutorial, que é a
de vivenciar experiências fora das estruturas curriculares convencionais, favorecer a integração dos mesmos no mercado profissional, a capacidade de desenvolver trabalhos em grupo e o despertar do compromisso social, além de maior excelência na formação, visto que cada edição atribui a autoria da capa. E a imagem ao lado, como vocês podem ver, é a capa atual da edição, que foi publicada em agosto desse ano. E, por fim, nossas considerações finais desse projeto, temos que esse trabalho de criação das capas está sendo essencial para melhorar a qualidade da revista, potencializar a visibilidade do periódico e reconhecimento do grupo PET Info Inclusão, como também na formação, qualificação, profissionalismo e engajamento dos petianos das artes, pois o desenvolvimento dessa atividade, além de qualificá-los, amplia sua futura área de atuação no mercado de trabalho e contribui para melhorar a qualidade do ensino. Agradecemos à nossa IES, Universidade Federal de Pernambuco, ao nosso campus Agreste, ao nosso PET Info Inclusão e à IES da UFMA, que foi realizado o evento esse ano ENEPET. E aqui estão todas as referências que foram utilizadas ao longo desse trabalho. Olá, bom dia, meu nome é Ivaneide, sou do PET Química da Universidade Federal de Alagoas e a temática desse trabalho é Arte e Ciência, a exploração dessa dualidade na atividade do PET Química UFAL. Sabe-se que a arte, desde os tempos remotos, ela vem sendo utilizada como meio de comunicação e reflexão sobre temas centrais na vida do cotidiano. E as primeiras manifestações foram pinturas rupestres, que eram feitas em teto, parede e abrigos rochosos. Desde então, as diferentes produções vêm construindo a humanidade. E apropriar-se desse conhecimento é desenvolver-se como ser humano, indivíduo, pela objetivação da cultura socialmente construída. Vygotsky, ele vai falar que uma obra de arte bem vivenciada pode efetivamente ampliar nossa concepção de algum campo de fenômenos e assim influenciar nosso comportamento e na perspectiva diferente do mundo. E assim como a arte, a ciência também apresenta um conjunto de conhecimentos com implicações diretas na vida do ser humano. O que por muito tempo prevaleceu um antagonismo entre ciência e arte, sobretudo nas instituições de ensino. Essa dicotomia, em geral, ela está associando a arte à capacidade como o talento, a criatividade, a sensibilidade, as emoções, as percepções, ao passo que a ciência está associada ao pensamento racional, lógico, à razão e à frieza. Por outro lado, a formação de um ser humano mais pleno e ativo, crítico e sujeito das transformações, necessita integrar todas essas capacidades. E diante das dificuldades de ensino e aprendizagem nas ciências, surgem novas possibilidades, sendo a integração com a arte um modo de extrapolar a forma artística material e alcançar estímulos e reações psicológicas complexas. Sob tal ponto de vista, a relação entre artes e ciência pode se configurar em um caminho viável para a ampliação das dimensões educativas. PET Consciência é uma atividade criada em 2016 pelo Grupo PET Química da Universidade Federal de Alagoas, que tem por intuito discutir a ciência sob diferentes perspectivas das produções artísticas. Ela é uma atividade que também busca promover a interdisciplinaridade por meio da proximidade entre ciência e arte. Ou seja, ela tem o intuito de ampliar a formação dos estudantes universitários e também da educação básica por meio do conhecimento sobre ciências. E a ciência e a arte interligada no campo do ensino e da educação, ela estimula a interdisciplinaridade, o que é fundamental para a construção do conhecimento do indivíduo. E neste trabalho, o propósito é apresentar os fundamentos que regem a concepção da atividade, bem como algumas de suas contribuições no processo formativo dos participantes, em especial dos petianos que organizam a atividade.
Por isso que a atividade ela ocorre em média a cada 2 meses dentro da nossa própria universidade ou em escolas de rede pública da região, de Arapiraca no caso, tendo como público estudantes universitários e da educação básica. É uma atividade que visa a interação entre os cursos, na qual assuntos como políticas, música, pintura, poemas, entre outros, são discutidos como um apoio de um mediador. O ArtePet Consciência evidencia aspectos socio-históricos e culturais que interferem na produção do conhecimento científico. Em geral, a atividade ela se inicia com a audiência dos participantes, né? E com uma pequena discussão, momento no qual os participantes discutem sobre o que foi apresentado. Além disso, essa atividade conta a presença de convidados, sejam esses professores ou alunos que tenham produção dessa natureza, e são registrados por meio de fotografias, como também são feitas anotações no campo de debate, sobre o campo de debate, e essas informações são empregadas como fonte de dados e avaliação da atividade. Meu nome é Diane Correa Gomes e eu vou dar continuidade à apresentação do trabalho, falar um pouco sobre os resultados de discussão. Nos anos de 2018 e 2019 foram realizadas 7 atividades, nas quais 6 delas foram realizadas na Universidade Federal de Alagoas e uma foi realizada em uma escola pública estadual situada na região de Arapiraca. As atividades atingiram um público de 255 pessoas. Vou falar um pouco sobre alguns temas discutidos no ArtePet Consciência. ArtePet lendo e repensando poemas. Esse ArtePet ocorreu no início de 2019 e se iniciou com a leitura de poemas para o entendimento da ciência como participante ativo em nossas vidas. Ele foi realizado na própria universidade e contou com a presença de 33 discentes. O ArtePet Mulheres na Pintura teve por intuito disseminar conhecimento a respeito da discriminação que muitas mulheres sofrem desde a história da arte e da ciência. E foi realizado na própria universidade e contou com a presença de discentes de outros cursos, como Pedagogia e Biologia. O ArtePet Conhecendo o Café foi ministrado por 3 petianas, nas quais foi discutido a história do café no Brasil e como foi compreendido pela arte. Este ArtePet foi realizado na própria universidade e contou com a participação de 20 discentes. Então, por meio dessa atividade, é possível transpassar a ciência por diferentes perspectivas que extinguem a criatividade e a compreensão pelo meio cultural. Além disso, a maioria relatou que não conheciam as produções artísticas apresentadas nas atividades e que não conseguiam imaginar que a arte e a ciência poderiam ser interligadas. Considerações finais. Essa atividade tem trazido proveito para os discentes e para os petianos, pois a cada realização, pesquisa e elaboração, nos tornamos aptos a entender temáticas que não estão inseridas em nosso cotidiano. Assim, com a atividade foi possível estimular o desenvolvimento e aprimorar a qualidade da aprendizagem dos discentes, visto que o uso da arte como instrumento de estudo na ciência era desconhecido pela maioria. E, nesse sentido, os dados vão de encontro com a finalidade de ampliar aprendizagens propostas para a atividade. Aqui estão as referências, os agradecimentos e obrigado. Olá pessoal, me chamo Luiz Eduardo, sou do PET Produção da UFRN. Olá pessoal, eu sou Rafael Fanzon, do PET Produção da UFRN. Hoje nós vamos apresentar o trabalho intitulado O uso do mapeamento de habilidades e competências como indicador do aperfeiçoamento da equipe no grupo PET Produção, um estudo de caso. Nesse trabalho, vamos falar sobre introdução, metodologia, resultados de discussão, considerações finais e, por fim, as referências utilizadas. O objetivo do nosso artigo é realizar um estudo acerca
dos benefícios de estar mapeando nossa matriz, né, de estar fazendo esse registro. E a gente, do PET Produção, a gente encara a nossa matriz de habilidades de uma forma não só que a gente esteja registrando, analisando as competências pessoais, individuais, né, sejam elas diretamente associadas a habilidades técnicas, com softwares, programas, ou também habilidades que a gente vê diariamente no nosso convívio, mas a gente também encara a nossa matriz de habilidades como um motivador dentro do grupo. Então, o petiano que ele analisa competências que ele possui, competências que ele não possui, ele consegue enxergar quais são suas falhas, quais são seus pontos fortes, e isso faz com que o processo de desenvolvimento ele seja fomentado dentro do grupo. Essa é a visão que a gente tem hoje. Bom, a metodologia do nosso trabalho se trata de uma pesquisa descritiva, né, onde a gente está analisando o grupo como um todo, né, isso em meio, se trata de um estudo de caso que a gente está analisando uma unidade do PET, sem fazer nenhuma modificação, sem a gente está fazendo nenhuma mudança, que é isso que define a pesquisa descritiva, né, a gente levantou essas habilidades dos petianos, né, a gente faz o preenchimento semestral dessas habilidades desde o início da jornada petiana, quando ele ingressa ao grupo através do processo seletivo, ao final do semestre e sucessivamente até a sua saída. Então, ocorre uma autoavaliação do petiano e a gente utiliza escalas que variam de 0 a 3. Né? Essas escalas, elas falam basicamente do 0 de não ter noção alguma sobre aquela habilidade, sobre aquele domínio daquela ação em si, né, até você ter uma pontuação 3, que a pontuação 3 ela significa não só você ter a habilidade daquilo, você ter a confiança, mas também você saber repassar aquilo para um outro petiano, para uma outra pessoa. E a gente utiliza 3 vertentes, como eu já mencionei, na nossa matriz de habilidades, né, que ela está associada à gestão de pessoas, manuseio de softwares e ferramentas técnicas dentro do grupo. Esse é um exemplo de uma matriz de habilidades, né, com 3 petianos, utilizando os 3 tópicos de gestão de pessoas, softwares e ferramentas técnicas. Como vocês podem ver, né, não foi revelado o nome dos petianos por uma questão de privacidade, mas a gente percebeu o desenvolvimento ao longo dos semestres, né, desde habilidades que, como eu mencionei, estão associadas diretamente a ferramentas que a gente utiliza no dia a dia do engenheiro de produção, no grupo, até habilidades que a gente consegue perceber no nosso convívio, né? Dar feedbacks, conduzir reuniões, resolução de problemas. Então, a gente analisa na matriz de habilidades de uma maneira global todas essas ferramentas, esses pontos pessoais. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre os resultados e discussão. Uma primeira coisa que é importante da gente falar aqui é o fato de que a gente está fazendo uma comparação no mesmo grupo. Então, para as análises estatísticas, nós utilizamos 6 petianos, foram aqueles que entraram no início do semestre de 2019.1, e aí nós fizemos a comparação com como eles estavam no semestre de 2019.2. Então, assim que eles entraram, nós pedimos para que eles fizessem o preenchimento da matriz de habilidades, e aí no início do semestre de 2019.2, a gente fez novamente o preenchimento. Então a gente tem aí um intervalo de comparação de mais ou menos 6 meses, um pouco menos na verdade, porque eles entram um pouco depois do início do semestre. Uma outra coisa muito importante também que já foi comentada é o fato de que os nomes eles foram removidos por uma questão de privacidade, mas é importante que vocês saibam que esses são dados reais realmente dos petianos que estavam lá. E aí uma primeira coisa que a gente consegue fazer com essa matriz de habilidades é identificar aonde existem os maiores gaps de conhecimento. Então, observando os valores de preenchimento dos petianos, a gente consegue observar, por exemplo, se existe uma deficiência maior, como na ferramenta técnica, como por exemplo Excel, ou então em alguma habilidade, como dar feedback, receber feedback. E aí, a partir disso, a gente consegue identificar quais são os pontos onde a gente pode atacar com treinamentos internos. Então, semestralmente são trazidos treinamentos para o grupo para ajudar os petianos a desenvolverem essas habilidades que constam lá na matriz.
E aí, quando a gente observa 2019.1 com ponto 2, a gente consegue observar um aumento significativo na nossa média geral. Então, a gente saiu ali de 1,37 e subiu para 1,71. É muito importante observar que o valor mínimo que a gente vai ter é 0 e o valor máximo é 3, porque esses são os valores que a gente avalia cada uma das habilidades. E aí a gente pode falar também um pouco aqui do desvio padrão. Houve uma pequena redução do desvio padrão, o que significa que os petianos eles estão alcançando um nível de igualdade de conhecimentos e habilidades maior, apesar da diferença ser pequena. Um outro dado interessante de ser observado quando a gente olha na matriz de habilidades, a gente vê que o menor valor de média individual é de 0,8 e o maior valor de média individual está em 2,5. Então, todos os petianos eles estão ali entre 0,8 e 2,5. Esse valor mínimo ele é esperado que não seja zero, claro, porque todo mundo vai entrar com algum tipo de habilidade minimamente desenvolvida. E esse valor maior de 2,5, ele também é esperado que não seja de 3, porque existe uma alta rotatividade no grupo. Então, em média, os petianos ficam de 1 ano a 2 anos. Isso é um tempo onde eles conseguem se desenvolver bem, mas não chegam a desenvolver plenamente todas as suas habilidades, até porque nós temos muitas habilidades mapeadas na nossa matriz. Uma coisa importante de ser dita também é que, como já foi mencionado, existe um preenchimento que vai de uma auto-percepção. Então, uma coisa que acontece às vezes é de que, por exemplo, um petiano preenche uma nota 2 em um semestre e no semestre seguinte ele acaba preenchendo aquela mesma habilidade com uma nota menor, com uma nota 1. Isso acontece devido ao entendimento de que, na verdade, por exemplo, existe muito mais coisa para se saber a respeito daquilo. A gente pode falar aqui de uma ferramenta como o Excel. Então, às vezes, a gente entende ter um bom desenvolvimento, uma boa capacidade de trabalho com aquela ferramenta, mas ao longo do tempo, quando a gente vai trabalhando mais com ela, a gente vai observando que existe um universo muito maior por trás. E aí a gente acaba percebendo que aquele conhecimento que a gente achava que era grande nosso, na verdade ele não é tão grande assim, que existe um universo muito maior. Apesar disso, a gente vê que o cenário geral é de um crescimento. Então, ao longo dos semestres, as médias de todos os petianos elas aumentam, elas nunca chegaram a diminuir. Isso representa o fato de que o grupo consegue ir crescendo ao longo do tempo de uma forma não linear, mas sempre ascendente. Então, a partir da matriz de habilidades, a gente consegue medir a evolução que o PET Produção proporciona para os seus membros. A gente consegue observar que os petianos eles apresentam um crescimento constante ao longo do tempo, o que é excelente, significa que durante todo o período de permanência no grupo, aquelas pessoas elas estão aprendendo, elas estão se desenvolvendo e que o grupo está oferecendo as oportunidades necessárias para que essas pessoas se desenvolvam. E essas oportunidades elas estão em questões de aprendizado técnico-acadêmico e questões profissionais. E aí, quando a gente fala de questões profissionais, a gente fala também das soft skills. Então, a gente está mesclando aqui o desenvolvimento de hard skills com o desenvolvimento de soft skills, como, por exemplo, receber e dar feedback, que são habilidades bastante importantes para o mercado de trabalho. Como expectativas futuras, a gente coloca análise estatística mais detalhada, então aqui a gente usa média e desvio padrão, mas existem muitas outras análises estatísticas que podem ser feitas, inclusive levando em consideração intervalos de tempo maiores do que um semestre. E uma outra coisa interessante seria mensurar a influência do PET Produção, da permanência desses membros por um tempo no PET Produção, na sua performance profissional lá no mercado de trabalho. Então, seria estar em contato com os ex-petianos e entender como que o desenvolvimento dessas habilidades que são mapeadas na matriz acabam influenciando em como esse profissional se porta lá fora no mercado de trabalho. Essas são as referências utilizadas nos nossos trabalhos, caso vocês queiram olhar. Então, essa foi a nossa apresentação. Gostaríamos de agradecer muito a vocês e espero que tenha sido de boa utilidade. Obrigado, pessoal. Olá, meu nome
é Maria Elisa Silva de Brito e nós iremos apresentar o trabalho intitulado As contribuições de PET Conexões Saberes na forma docente de estudantes de licenciaturas da UFPB, seus relatos, suas vivências. E eu me chamo Sandra dos Santos Nascimento e nós somos bolsistas do projeto PET Conexões Saberes, Acesso e Permanência de Jovens de Origem Popular à Universidade. Diálogos Universidade e Comunidade. Além de nós como autores, temos Aline Fia, Adriana dos Santos, Rafael da Silva, Rafael do Nascimento, Isandra Bispo de Souza e a nossa tutora Elide Maria Calaça. Bem, quem somos? Um projeto que conta com bolsistas e voluntários de diferentes licenciaturas visa proporcionar oportunidades para o ingresso da comunidade à universidade com a permanência de alunos da graduação no âmbito universitário. No ano de 2019, ano no qual o nosso trabalho está embasado, foram desenvolvidas atividades que contribuíram significativamente para a formação dos integrantes, como leituras teóricas caras à prática em sala de aula, e entre essas atividades, destacamos o curso pré-universitário, ação de extensão, a qual envolve diretamente os estudantes de licenciatura. As experiências aqui constatadas estão ancoradas à luz da Concepção de Brandão, Coque, Pinheiro, Oliveira, entre outros teóricos como Paulo Freire. Desse modo, vamos ter como ano base 2019, né? E o trabalho ele parte das experiências de bolsistas e voluntários, ancoradas às leituras e reflexões, às bases teóricas discutidas no círculo de leituras do projeto. Esses círculos de leitura acontecem semanalmente, onde discutimos, né, textos teóricos que dialogam com a educação, no qual o trabalho está pautado nos relatos, tanto dos bolsistas quanto de voluntários do ano 2019. Desse modo, o projeto, né, destaca-se por promover anualmente um curso pré-universitário gratuito que acolhe a comunidade local e fornece espaço para a prática docente de estudantes da UFPB, e especificamente as leituras em pedagogia. O projeto desenvolve ações de alfabetização e formação na EJA. Então, o projeto ele conta tanto com o projeto pré-universitário, né, quanto a formação e a alfabetização na EJA. Essas ações, o projeto tem contribuído significativamente para estudantes das mais variadas licenciaturas, tais como, por exemplo, letras, biologia, história, geografia, matemática, sociologia, filosofia e biologia. Das discussões e resultado. A teoria atrelada à prática, então, o grupo de estudos, né, dos textos teóricos, diante das discussões e reflexões, nós levamos às práticas, né, nas salas de aulas, semanalmente, e essas aulas acontecem numa perspectiva dialógica no projeto, em que visamos não somente a questão conteudista do Enem, mas também uma formação dos sujeitos como sujeitos ativos dentro da sociedade. Nessa perspectiva, nós estamos sempre fazendo essas reuniões, esses grupos de estudos. Aí nós temos como base a educação transformadora, uma educação crítica que não se limite a conteúdos de sala de aula, nem se limite, por exemplo, a livros didáticos, mas a educação que realmente transforme e que influi na vida dos sujeitos que são os alunos. Dessa forma, nós temos uma perspectiva dialógica dentro do projeto. Sim, uma comunicação mais humanizada em sala de aula. Acreditamos que a educação se faz com efeito quando as partes envolvidas no processo de ensino-aprendizagem têm uma ação concreta. Assim, mostraremos os dos graduandos, os quais estão inseridos no projeto. Abre aspas. O ensino de geografia para jovens e adultos é essencial para estimular o exercício da cidadania e da consciência crítica
e política dos educandos, gerando equilíbrio em suas ações com o meio ambiente e a sociedade. O planejamento do conteúdo programático leva em consideração as questões sociais de atualidade, como educação, preconceito racial, entre outros, como um fator promissor, o que influencia na escolha das obras literárias que são analisadas, o acompanhamento humanizado na produção das redações, destacando sempre o progresso pessoal de cada um. Fecha aspas. Abre aspas, o ensino de biologia no curso pré-universitário, PET Conexões de Saberes, vem proporcionando espaço de reflexões sobre o atual cenário político, social e econômico da sociedade e sua relação com o meio ambiente, circundados pela dialogicidade, criticidade, valorização de conhecimentos prévios e a utilização da educação como meio de transformação da sociedade. Em relação à disciplina de História, na perspectiva freiriana de educação dialógica, busca-se refletir o papel dos conteúdos de História para a realidade desses sujeitos, onde o papel do professor é dialogar e fazer a troca de conhecimento com os educandos, utilizando-se de instrumentos pedagógicos que estimulam o pensamento crítico do educando, fecha aspas. Nas discussões e resultados, temos as contribuições para a prática educativa em EJA com os discentes de pedagogia. Abre aspas. O projeto PET Conexões Saberes possibilitou aos estudantes do curso de pedagogia, licenciatura, a experiência de aproximação com a educação de jovens e adultos, cujo objetivo é contribuir para uma maior proximidade da teoria e prática docente, promovendo um entendimento acerca do conteúdo escolar, dificuldades e habilidades dos estudantes da EJA. Fecha aspas. Considerações. Com vistas à problemática de uma educação que se volte apenas à teoria, o projeto incentiva e possibilita a construção de conhecimentos através de práticas humanizadoras e de relevância social, como o curso pré-universitário e a formação de professores na EJA, com metodologias ativas e construtivas, aliando assim o conhecimento específico e promovendo a autonomia dos sujeitos, pois usamos a educação não bancária, a qual Paulo Freire define, abre aspas. Esse lugar de comunicar-se, o educador faz comunicador, e depósitos, educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis a inserção bancária da educação, em que a única margem de ação que é seus educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Desse modo, o projeto visa a fazer essa não educação bancária. Não temos uma perspectiva da educação bancária, mas sim uma educação lógica que considere os sujeitos como sujeitos ativos e transformar a sua realidade. E aqui estão as nossas referências. Boa tarde, meu nome é Dayana, faço parte do PET Encontros Sociais Conexões de Saberes. Eu vou apresentar o trabalho que tem por título o PET e a Meritocracia, uma análise dos critérios de ingresso dos grupos UFPE. A gente parte do pressuposto que a educação no Brasil ela possui um caráter distintivo de classe, que favorece os estudantes mais abastados, dos melhores centros educacionais, a qual estão incluídas as universidades públicas do Brasil. Esse cenário só vai ter alguma modificação a partir de 2012, com a lei das cotas, a lei número 17.711, que vai destinar 50% das vagas das UFs para os alunos oriundos de escola pública. É um grande avanço para o processo de democratização do ensino, porque esses alunos passam a se inserir também
nos ambientes acadêmicos, né, no tripé acadêmico, que é ensino, pesquisa e extensão, que o PET está totalmente imerso. O PET, inicialmente, era denominado um programa especial de treinamento. Ele selecionava alunos para compor um grupo de excelência, um grupo de 12 pessoas que formariam que seriam grandes nomes do campo intelectual. O processo de expansão do PET vai se dar em 2010, entre 2006 e 2010, e 2010 vai ter o PET Conexões de Saberes. É um período de muita alegria, assim, para esse processo de democratização, porque a intenção do PET, Conexões de Saberes, ele se destina a alunos prioritariamente de escola pública. A intenção é que haja realmente uma troca de saberes entre a comunidade que é oriunda desse aluno, as comunidades populares e a universidade. Então, também que haja uma inclusão desses alunos que têm vulnerabilidade social, alunos do campo, alunos indígenas, dentro do PET, né? É um momento também que vai ter o PET indígena. E aí, mesmo com esses avanços que são importantes e significativos, a gente se depara com um questionamento, né? O porquê o PET ainda resiste em aprovar a obrigatoriedade de cotas sociais e raciais e seus processos seletivos. O objetivo, então, da nossa pesquisa é realizar uma análise crítica dos editais de seleção PET-UFPE entre 2013 e 2019, levando em consideração a adoção ou não de critérios sociais e raciais na sua seleção de editais, né? E aí a nossa metodologia, pautamos uma pesquisa exploratória que possibilitou uma maior aproximação com o assunto proposto. Também fizemos um levantamento bibliográfico para fundamentar, seguindo de uma pesquisa documental, que são os próprios editais dos grupos PET. E aí, com esses dados que levantamos, fizemos uma tabela e apresentamos os PETs e os seus critérios de ingresso, apresentando não algum tipo de cota, algum tipo de critério que abarcasse a raça e a vulnerabilidade. E aí, o que é que nos deparamos? Que a meritocracia ainda ela é um fator principal de critério de seleção para a maioria dos PETs UFPE. Normalmente são postos provas, análise de histórico, uma apresentação de pesquisa, e que, em sua maioria, os PETs ainda não possuem critérios que facilitem a inserção dessas minorias, que historicamente sempre são excluídos de espaços de excelência acadêmica. Dos 13 PETs que analisamos, apenas 5 possuem algum tipo de ação afirmativa, que são o PET Encontros Sociais, o PET Indígena, o PET Ciências Sociais, o PET Conexões Sociais, Gestão Política Pedagógica e, por fim, o PET Química. Dentro desses 5 PETs, apenas 2 fazem uma referência à questão da vulnerabilidade social. Então, percebemos que temos um longo caminho a trilhar sobre as discussões que põem os alunos de baixa renda e com recorte racial como prioridade no debate do acesso ao programa. Por fim, nas nossas considerações finais, notamos que a meritocracia ainda é um critério principal de inserção dos grupos PETs. Ainda assim, durante as leituras dos editais, notamos uma frequente menção à democratização do ensino como um elemento norteador do programa, mas que, na prática, o que se pode perceber são ações isoladas por parte de alguns PETs. Por fim, também, dada a sua importância no ambiente acadêmico e social, o PET necessita refletir sobre a relação entre excelência e democratização, como parte de uma nova lógica acadêmica que vem sendo construída na universidade pública desde 2012. Então, muito obrigada. Encerro minha apresentação. Tem as referências. Muito obrigada. Bom dia, eu me chamo Desirê Santana. E eu me chamo Murilo Assis.
e nós vamos apresentar o projeto Por Dentro do Assunto, do PET Biomedicina, com eixo temático ensino. Bom, a discussão de temas atuais ou assuntos que são, de certa forma, considerados polêmicos é importante no processo do aprendizado e do convívio social, sendo significativo para expor diferentes pontos de vista, colocar em prática o exercício da escutativa e da argumentação, respeitar o tempo e o local de fala do próximo e incentivar e reforçar a prática do respeito para com as diferenças. Então, o projeto tem como objetivo estimular o estudo e a compreensão sobre diferentes assuntos, de modo a levar o conhecimento político, cultural, ambiental e social para os membros do grupo, além de aprimorar o senso crítico individual e coletivo. Então, para a realização do projeto, é solicitado para os membros do grupo sugestões de temas. Desses temas sugeridos, será realizada a votação e será, então, dessa forma, escolhido dois dos mais votados para realizar a obtenção do assunto a ser debatido na edição do projeto. Após a escolha do tema, a comissão do Por Dentro do Assunto irá estudar e preparar o material didático para apresentação e, por fim, todo o grupo irá debater sobre o assunto proposto. Bem, dentre os diversos temas que já foram trazidos para discussão entre o grupo, a gente teve alguns que se destacaram mais, como a liberdade sexual e estereótipos da mulher. O outro tema, a vida fora da Terra, assim como o Estatuto do Desarmamento, a posse de arma trará mais segurança para os civis, e internet, os limites entre o público e o privado. Dentre os 4 últimos temas que foram discutidos entre o grupo, a gente trouxe Setembro Amarelo, a cultura do cancelamento e hipocrisia social, que foi um tema que foi debatido durante o mês de Setembro Amarelo, que é o mês direcionado para conscientização a respeito do suicídio. Também trouxemos o tema Moda Afro, apropriação cultural e silenciamento das minas negras. Afinal, trança afro é moda ou uma apropriação cultural? Outro tema que também foi debatido entre o grupo é a visibilidade da comunidade LGBTQIA+, diferentes visões de como obter respeito e liberdade na sociedade. E também tivemos o tema Tudo Tem Seu Tempo, que foi referente ao comercial polêmico da ministra Damares, adolescência primeiro, gravidez depois. Bom, depois de diversas edições do Por Dentro do Assunto, a gente pode perceber que esse projeto tem contribuído para aumentar os conhecimentos gerais dos petianos, desenvolver na prática o exercício da argumentação, além do respeito e a convivência com as diferenças, despertar a criticidade em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero, e, é claro, estimular a adquirir novos conhecimentos, colaborando para um perfil acadêmico e profissional do petiano. Além disso, foi perceptível também um avanço pessoal e profissional de todos os membros do grupo, uma visão ampliada sobre diferentes perspectivas que acabou contribuindo para estar encaminhando profissionais diferenciados para o mercado de trabalho. Foi percebido também um exercício da escuta e ampliação dos conhecimentos durante os debates e, é claro, um fortalecimento do senso crítico e individual para cada petiano, ajudando eles a lidar com situações que podem ocorrer no cotidiano, mas sempre de forma muito respeitosa, é claro. E essas são as nossas referências. Obrigado.
Olá, pessoal. Me chamo Ediane, sou membro do PET Economia da UF e, junto com a minha colega Beatriz Santana, nós iremos apresentar a atividade de educação financeira. Bom, a educação financeira é uma atividade desenvolvida pelo PET Economia da UF com o intuito de levar maior conhecimento e planejamento sobre finanças para crianças e adolescentes do município de Feira de Santana e cidades vizinhas. A atividade é uma parte do princípio de responder uma pergunta base: como crianças e adolescentes devem lidar com o dinheiro? Bom, ela é desenvolvida com o intuito de promover um maior contato da educação financeira com jovens e crianças. Dessa forma, são abordados temas de extrema importância para o desenvolvimento de práticas mais conscientes, incluindo auxílio ao planejamento e gerenciamento de renda. Ela também contribui na compreensão sobre o mundo do dinheiro e suas problemáticas na sociedade contemporânea, e acontece em parceria com escolas públicas e privadas de Feira e cidades vizinhas. Bom, a atividade é planejada antecipadamente, né, de acordo com o grupo que irá recebê-la, e para cada grupo focal será utilizada uma linguagem específica nos termos sugeridos por Liz Weston, que é escritora de livros sobre finanças, para cada faixa etária. A atividade é desenvolvida em 2 etapas. A primeira é o encontro do grupo PET, onde a gente planeja as estratégias e métodos de aplicação da educação financeira, e a segunda é a aplicação da atividade nas salas de aula de escolas públicas e privadas de Feira. Bom, na primeira etapa, que é a determinação do método de abordagem, né, a gente entende que não é possível ter um modelo único de abordagem, porque o público-alvo, eles têm relações diferentes com o dinheiro. E daí é buscado pelo PET desenvolver técnicas pedagógicas adequadas a cada ciclo escolar, nos termos do Plano Diretor de Estratégia Nacional de Educação Financeira. Entendendo também a importância da abordagem desse assunto nas escolas para crianças e adolescentes, é que o PET Economia ele se preocupa e se dedica a aprender os melhores mecanismos de aplicar esses ensinamentos, pois essa atividade ela é vista como uma ampla oportunidade de aprendizado para ambos os lados. No segundo ponto, que é o encontro com o público-alvo, onde a gente aplica a atividade nas salas de aula, a gente busca trazer para a prática, através da conscientização, incorporando sustentabilidade, como é importante economizar e ter consciência financeira. E também é ensinado às crianças a plantarem em vasos de garrafa PET vazias, e assim a gente mostra como é importante cuidar daquela planta, fazendo analogia à poupança, né? Porque quanto mais atenção e cuidado você dá a ela, mais ela cresce e pode dar bons frutos. Bom, o intuito dessa atividade dentro do PET Economia é de aproximar o curso de economia da comunidade. Então, incentiva-se que cada membro do grupo faça uso de seus conhecimentos específicos para compreender e aprender com o contexto dos estudantes do ensino fundamental e médio das escolas a prática de educação financeira. Almeja-se desenvolver a capacidade de estabelecer relações de parceria e colaboração com os estudantes, com os pais e mestres. Então, os resultados esperados na formação dos petianos são como o desenvolvimento de habilidades, competências e reflexões a partir das inquietações que são obtidas no decorrer da atividade. Aqui a gente pode observar a segunda parte da atividade, que é a prática, que é a plantação nas garrafas PETs. Aqui já foi uma apresentação mais para os adolescentes, depois para o ensino médio e para o PET Odontologia da UF. A atividade de educação financeira já foi bem desenvolvida em escolas de Feira de Santana e na cidade de Conceição do Jacuípe, onde se obteve enriquecidas trocas com o público-alvo. Os métodos utilizados se mostram eficientes para obter a atenção de crianças, adolescentes e dos jovens, transformando a atividade em um momento interativo e instigante, tanto para os alunos quanto para os petianos. Aqui estão nossas referências, que é o Caderno de Educação Financeira do Banco Central do Brasil e a Cartilha da Caixa Econômica Federal. Obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Vitor Luiz, eu sou estudante de Letras da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, e componho o grupo PET Comunidades Populares. E, junto com o meu grupo, nós desenvolvemos o trabalho Minicursos Gêneros Textuais,
e ensino, propostas e perspectivas. A autoria desse trabalho foi minha, Vitor Luiz, e dos meus amigos Edmilson Calado, Bruno Nogueira, Tiago Queiroz, Rodrigo Cel, Thaís Cirqueira, Eduardo Bezerra, Simone Queiroz, Carlos Alac, Igor Araújo, Denilton Souza e Dorothy Brito, a nossa tutora. Contextualizando um pouco do nosso trabalho, o minicurso Gêneros Textuais Ensino, Propostas e Perspectivas, foi pensado devido à importância de trabalhar o tema e suas especificidades de forma mais abrangente, tendo em vista que muitos currículos dos cursos de letras não dão conta desse tema em toda a sua abrangência, em toda a sua especificidade. Então, a relevância desse tipo de conteúdo é excepcional para o curso de letras e são poucas as oportunidades de realização de um minicurso como esse. Nós, professores de linguagem, de língua portuguesa, especificamente aqui no Brasil, a partir dos anos 90, nós tivemos a criação de documentos curriculares oficiais e, junto com a criação desses documentos, veio, na verdade, uma nova concepção de linguagem, que é uma concepção de linguagem baseada na sociointeração. Então, o texto aí, ele ganha um novo significado no ensino de língua portuguesa, e esse significado, na verdade, torna o principal objeto de ensino aí nessas novas propostas curriculares. Tendo tudo isso em vista, o nosso grupo participou do evento com o intuito de contribuir com as atividades planejadas pela nossa professora da casa, a professora Jane Beltramini. O minicurso, o grupo PET-CS, Comunidades Populares, proporcionou, juntamente com a professora, a doutora Jane Cristina Beltramini, o minicurso intitulado Gêneros Textuais e Ensino, Propostas e Perspectivas. O evento ele foi realizado lá na nossa universidade, no campus em Serra Talhada, no interior do estado de Pernambuco, e contou com a participação de 29 discentes. Nesse período, os bolsistas do nosso grupo, nós não atuamos apenas na organização, nós também participamos do minicurso, nós também estivemos na atividade como participantes. E aí, no final do minicurso, a professora Jane, ela nos submeteu a uma atividade avaliativa, que nada mais era do que a preparação de uma proposta de atividade envolvendo os gêneros textuais para aplicação em sala de aula. O objetivo do nosso minicurso. O objetivo da realização da atividade foi oferecer a oportunidade de aproximação a uma área de conhecimento específica, nesse caso são os gêneros textuais, para quem se interessa pelo tema ou possui curiosidade. Então, o nosso objetivo aí principal, como nós podemos ver, foi discutir os gêneros nas mais diversas práticas de leitura, oralidade e escrita nas escolas, que são eixos temáticos que são provenientes também desses documentos curriculares, né? Todas essas discussões levam em consideração os estudos dos teóricos que se dedicam ao tema, como Bakhtin, e aqui no Brasil temos nomes como Roxane Rojo, Marcuse e muitos outros. A metodologia do nosso minicurso, ela se deu da seguinte forma. Os bolsistas do PET participaram por meio de monitoria, auxiliando em toda a logística do evento, durante o minicurso, que se efetivou em 6 dias, né, tendo sido realizado em 2 semanas. Cada semana teve 3 dias seguidos de aulas ministradas pela professora Jane. No entanto, a professora escolheu o último para que fosse o dia de compartilhar a atividade que ela pediu, que no caso seria a proposta de uma atividade envolvendo gêneros textuais na escola. A avaliação da nossa atividade. Nós submetemos também aos participantes do minicurso uma espécie de questionário para que eles pudessem avaliar a nossa atividade. Então, a avaliação dessa atividade se deu por meio de uma coleta de sugestões feitas por escritos. Dessa coleta, nós obtivemos 20 avaliações ao todo. Desse total, 16 foram críticas positivas, tendo aí elogios,
e 4 foram sugestões de melhorias para as edições futuras. Sobre as considerações finais. Aproveitando a demanda do curso de licenciatura plena em letras, foi possível proporcionar o compartilhamento de experiências internas e externas à academia no que se refere à aplicação de conteúdos específicos em sala de aula. O espaço pedagógico oferecido ocasionou contribuições significativas para o aprendizado dos participantes e contemplou a temática gêneros sexuais em toda a sua relevância e aplicabilidade. E estão aí as nossas referências. No mais, é isso e muito obrigado, pessoal.